Bem-vindos e bem-vindas à terceira edição do Webinário Internacional de Educação, nesse ano com o tema Estudar no Digital ou no Papel? O momento é muito oportuno, porque as escolas brasileiras, o governo brasileiro, nesse momento, cogita da possibilidade de proibir o celular em sala de aula. Então, nós estamos vendo aí a tecnologia entrando por todos os lugares e agora, aos poucos, as autoridades educacionais vão estabelecendo novos formatos, novos paradigmas. Nós temos hoje uma palestrante convidada, que é a Audrey, que é da Noruega, e temos também ainda as duas convidadas, a Sandra Scapin e a Tatiana Gouveia, duas pesquisadoras brasileiras do primeiro time aí. Esse evento é realizado pelo terceiro ano, é uma promoção, é uma realização da Revista Educação, da Abre Livros e da Two Sides, Brasil e América Latina. Conta com o patrocínio dos nossos parceiros FTD Educação e Suzano Papel e Celulose. A Revista Educação existe há 29 anos, completou no mês passado 29 anos, foi fundada e continua sendo dirigida por um grupo de jornalistas independentes que tentam levar para os educadores informações relevantes, isentas, sem nenhum viés partidário, político ou de grupos ou de empresas. Então, a gente tem orgulho de estar nos preparando para comemorar no próximo ano 30 anos de trabalho, eu diria que em prol da educação. Essa educação que vocês podem saber mais pelo www.revistaeducação.com.br, tá? E ali vocês têm, inclusive, a edição do mês é sempre aberta para que as pessoas possam tomar conhecimento. Então, para dar início nesse trabalho, eu gostaria de chamar a Renata Miller, que é a diretora executiva da Abre Livros, que passa, a partir deste ano, a ser nossa parceira nessa realização do evento. Sempre estiveram conosco, mas era à distância, agora não. A Renata Miller está na função aí de nos ajudar a tornar esse evento cada vez mais relevante. Renata, por favor, explica para a gente um pouquinho aí o papel da Abre Livros, que é isso? Boa tarde, obrigada, Edmilson. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui, né, participando desse evento com vocês hoje. Então, eu gostaria de agradecer, né, de iniciar agradecendo aos correalizadores, né, que já tiveram outras edições e esse ano nos convidaram para participar junto e que para nós fez todo sentido, a Revista Educação e a Two Sides Brasil, por promover, então, esse importante debate. Abre Livros, para nós, é uma honra participar de uma discussão tão relevante para o futuro da educação do Brasil, né? Abre Livros é uma entidade que reúne as principais editoras de livros e conteúdos didáticos e há mais de 30 anos trabalhamos para fortalecer as políticas de incentivo à leitura e ao aprimoramento da educação do país. Esse tema, o equilíbrio entre o impresso e o digital na aprendizagem, permeia as nossas discussões diariamente, pois acreditamos que ambos os formatos, quando usados de maneira complementar, podem transformar a educação. Observamos que o digital é uma realidade para essa geração que está em idade escolar, que passou a ter acesso a materiais didáticos com muitos recursos graças aos avanços tecnológicos. Acreditamos plenamente no convívio entre o digital e o livro impresso, dependendo do conteúdo e da faixa etária de cada estudante. É importante lembrar que a leitura em papel continua a desempenhar uma importância fundamental no desenvolvimento cognitivo e na capacidade crítica dos alunos. É sabido que o envolvimento com o livro físico, ele proporciona uma maior retenção de informação, além de oferecer uma experiência sensorial e reflexiva mais profunda. O contato com o impresso é uma ferramenta poderosa para a formação de leitores proficientes e de cidadãos mais conscientes. E pensando nesse tema, ainda em 2023, no ano passado, a Abre Livros lançou um estudo chamado Papel e Digital,
pesquisa sobre a eficácia dos materiais didáticos. Essa pesquisa, inclusive, está disponível no nosso site, para quem tiver curiosidade, né, quiser ter acesso. Ela foi publicada originalmente pela Associação Internacional de Editores, o IPA, em conjunto com a Associação Norueguesa de Editores, né? E a Abril Livros fez uma versão traduzida e interpretada também dessa pesquisa aqui no Brasil. Isso para demonstrar que é uma discussão recorrente no nosso universo aqui, né? Na nossa busca por políticas que contemplem os estudantes nesse melhor uso de cada formato, né? Então, discutir como otimizar essas ferramentas para melhorar o processo de aprendizagem é fundamental. Tenho certeza de que as reflexões trazidas aqui pelos especialistas presentes serão de grande valor para os educadores, gestores, ajudando a mudar as práticas mais eficazes na sala de aula. Então, eu agradeço, Edmilson, a todos vocês e que tenhamos um excelente evento. Obrigado, Renata, pelo esclarecimento aí. Acho que todo mundo, então, entendeu o papel da Abre Livros nessa questão do livro didático, né, nesse grande programa brasileiro, talvez o maior programa de distribuição de livros do mundo, que é a PNLD. Eu vou chamar agora a Two Sides Brasil. Na verdade, tudo começou com ela, né? Ela que propôs e ela que está à frente conosco desse evento internacional pelo terceiro ano. E eu vou chamar, então, o meu amigo Fábio Mortari, que é o presidente da Two Sides Brasil e América Latina. Fábio, por favor. Obrigado, Edmilson. Muito bem-vindas, muito bem-vindos todos. Desde o lançamento do primeiro e-book, há cerca de 50 anos, e agora com a inteligência artificial, as tecnologias digitais vêm avançando e se somando aos materiais didáticos tradicionais. No entanto, até hoje, há muitos questionamentos sobre o lugar dessas inovações, que lugar essas inovações devem ter na sala de aula. É um pouco do que a Renata falou agora. É natural que seja assim. A comunicação digital é muito recente quando comparado com os mais de 2.000 anos da existência do papel. Por outro lado, os livros impressos e cadernos continuam sendo indispensáveis para uma educação de qualidade. Integrar da melhor maneira o tradicional e o inovador deve ser uma preocupação dos educadores, tendo como objetivo a melhoria permanente do processo de ensino e aprendizagem. Fundada em 2008, Two Sides é uma iniciativa global, sem fins lucrativos, que divulga os atributos únicos, sustentáveis e atraentes do papel e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre seus impactos ambientais. Two Sides é uma colaboração de empresas de base florestal, celulose, papel, embalagens, gráficas, editoras, jornais e revistas, e opera na Europa, nas Américas do Norte e do Sul, na África do Sul e também na Austrália e na Nova Zelândia. Papel, cartão e papelão são recicláveis, biodegradáveis e provêm de florestas cultivadas. Bom evento. Obrigado, Fábio. Obrigado aí pelo esclarecimento, obrigado pela parceria. Lembrar a todos os participantes que os certificados serão enviados pelo e-mail da inscrição. Então, vocês receberão imediatamente isso aí. Bom, a primeira palestra ela vai ser de uma professora, uma pesquisadora da Noruega. Eu acho que o momento é muito oportuno, porque a Noruega tem há 10 anos um acordo com o Brasil na área de educação, no ensino superior, e no mês passado esteve no Brasil uma comitiva de 30 pessoas de educação da Noruega. À frente dela estava o ministro de Pesquisa e Ensino Superior da Noruega, na verdade, tratar da renovação desse contrato, desse acordo com o Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse país aí, 5 milhões de habitantes, lá no norte do planeta, já financiou 73 projetos nos 10 anos do acordo. Então, é muito importante o papel deles, essa parceria é legal. Está aqui a nossa convidada, Audrey Van der Meer. É muito legal e muito oportuno. E ela vai falar um tema que
intuitivamente, às vezes as pessoas até sabem, mas ela vai falar isso agora com dados científicos. Por que nos lembramos melhor das coisas quando as escrevemos à mão? A palestrante Audrey van der Meer é pesquisadora e professora de neuropsicologia na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. É mestre pela Universidade Livre de Amsterdã e doutora pela Universidade de Edimburgo, Escócia, e é co-diretora do Laboratório de Neurociência do Desenvolvimento, onde investiga o cérebro humano, seus mecanismos de aprendizagem e de aquisição de habilidades. Ela participou da série documental da Netflix, Bebês em Foco. A Audrey vai ter uma transmissão, vai ter uma tradução simultânea. Então, nós vamos ouvir a voz da Cecília, que estará traduzindo a Audrey. Audrey, bem-vinda, a palavra é sua. Thank you very much for this nice introduction. I'm really excited to be here, and I will start by sharing my presentation with you. Okay. Yes, so my name is Audrey van der Meer, and I'm a professor of neuropsychology. I work in the developmental neuroscience laboratory that I run together with my husband. And in the lab, we focus on development, learning, and cognitive aging from a lifespan perspective, starting with babies because they learn and develop so much during the first 2 years of life. And 10 years ago, this picture of me holding baby Jacob was published in a financial national Norwegian newspaper, and it had the heading, 1-year-olds are underestimated. And I said this 10 years ago, and I'm still saying this today, that we have a tendency in our culture in the West to underestimate our babies because we assume that they are born with an immature brain and that needs time to mature and get ready to learn. But we have this competing theory that newborn babies are born with a brain that is ready to learn from day one. And in the lab, we have several projects showing that newborn babies are much smarter than we think they are, and that they can learn from day one, that even the fetus in utero is capable of learning and remembering sounds and smells from the womb. Many people today say that we are our brain, but I prefer to say that we are our bodies, and that movement is the brain's language. So many people think that we have a brain to feel and think, but more and more researchers nowadays are agreeing upon that we have a brain to produce purposeful movements and actions and behavior. And we know that young rats who are allowed to grow up in a gymnasium where they have hiding places and hamster wheels, and where there are tunnels and they can climb, they have much advanced brains, much more dendritic branching in their brains, as opposed to rats who grow up in a traditional cage. So we need to help our babies to develop their brains by allowing them to move their bodies and to explore the environment around them. So we do these studies in the lab with a baby sitting in a car seat wearing one of our high-density EEG nets. These nets consist of 128 sewn together
electrodes, sensors, that pick up electrical activity that is produced in the brain in microvolts. So our nets are not sending anything in the brain like X-ray does, but they pick up very minute voltages. And in front of the baby, we have a large screen where we produce all sorts of moving stimuli. And we try to understand, we try to map the infant brain with this high density EEG. And on the right of the slide, you see another system that we've been using since last year, which is called FNIRS, Functional Near Infrared Spectroscopy. And that also works slightly different, but we're also using that in our experiments now. And since 20 years, we've been doing this kind of research on babies, and we have found that crawling gives a boost to the infant brain. And that's maybe not so surprising, because if you're only capable as a small baby to lie flat on your back, staring up at the ceiling, you don't need advanced neural networks that inform you about distance, speed, direction, and time to collision, for example. But as soon as you become mobile and you can crawl, then picking up this kind of information is much more important to be able to do that fast and efficiently. So crawling gives a boost to the brain, and therefore it's important to allow our babies to crawl as soon as possible. It's easier to promote learning and to prevent problems when the child is still young. During the first year of life, the brain doubles in both size and weight. So during the first year alone, and the nerve cells in the brain, they increase in number, they become more specialized, and they make more connections with each other. And then we're talking about 1,000 connections, new connections per second during the first 2 years of life. And we now say that the first 1,000 days of life form the basis for the brain's infrastructure. So the developing brain is very plastic. It is capable to adjust to circumstances that surround it. And the brains of young children between the ages of 0 and 3 years show enormous plasticity. The human brain remains plastic during a lifetime, but it's just that the young brain between 0 and 3 years shows the largest plasticity. So you can imagine the brain of an infant consisting of networks that look a bit like faint and windy paths in the forest. And the baby, through experiencing the outside world and receiving varied experiences, will turn these forest paths into motorways that quickly and efficiently transport information and knowledge. But it's not only about making as many neural networks as possible during those first few years, because just like a modern road system, you also have to maintain the networks that you make, because the brain uses the principle of use it or lose it. So networks that aren't being used, they will disappear to the advantage of networks that are used. So here we come to the big question: why is it that we remember things better when we write them down by hand? This research is a little bit on the side from our baby research, but it's based on exactly the same principles as I just explained.
of how the brain works, how plastic it is, and how you have to use it or lose it. And our handwriting research was based or inspired by a study from 10 years ago by two American psychologists, Müller and Oppenheimer. And they wrote an article and they did some research finding that the pen is mightier than the keyboard. And what they did was they had a large group of college students and they divided the group in two. And they were all watching TED Talks. And half of the group was asked to take their notes by hand on paper with a pen, whereas the other half of the group was asked to take their notes using a keyboard on a computer. And then after they watched several TED Talks, they were given a test. And it was found that when it came to factual knowledge, the two groups, irrespective of what note-taking type they used, produced equally well, performed equally well. But it turned out that the group who had taken their notes by hand performed much better on conceptual questions. But this was not done measuring the brain in any way. This was just behavior and performance skills. So we wanted to see how the brain works while writing by hand, as opposed to when writing on a keyboard. And since 2017, we produced 3 different studies. And we are collaborating with a number of groups around the world who are interested in our research and who try to sponsor us in some kind of way. So, when in the classroom, writing by hand on a keyboard or drawing, what is best for learning? That is the big question. And as a result of the increasing digitalization in today's society, this question, of course, is very timely. So we need to find out how the brain works during these two ways of note-taking. And that's what we've been doing over the past 8 years or so. So what we did, while students wear this electrode net on their heads, and we are capable of measuring their brains, how they work, the students were asked to write a word several times with a digital pen on a iPad or on a touch screen. They were asked to describe the word, so give a description of the word, again writing by hand, or they were asked to draw the word, like in the game Pictionary. And then 3 years later, we included also a group of children, and the children were asked to draw words or write them in cursive. So in the 2020 study, actually was the first study where we looked at handwriting. In the previous study, we assumed that the underlying neural mechanisms for handwriting and drawing are the same. And in 2020, we were able to actually confirm that this is indeed the case. So what we found was when we
compare typewriting to handwriting, we saw that during handwriting, the whole brain is active, whereas during typewriting, there's very little brain activity. And that is probably because when you're writing by hand, you're using your fine motor skills, you're using your senses to a much larger degree, whereas when you're typewriting, you produce simple finger movements that are exactly the same for every letter that you want to type. So we find, and the thing is with the brain, when the whole brain is active, the brain is in need of communicating between the different parts, the different active parts. And the brain does this through neuronal oscillations in the time frequency domain. And we found in red these active areas compared to when typewriting that are significantly more active in the lower frequencies in a synchronized way. And these kind of low frequency oscillations in those areas of the brain, so in the back of the brain where the visual cortex is, and up the dorsal stream where the parietal cortex is, and the central parts of the brain where the sensory motor integration occurs, where the motor cortex is, not in the least, we found those active areas at those frequencies in a synchronized way in red mean that the brain is kind of in a state where it's receptible for learning and remembering. We know this from our own research, but also from other existing research. So using a pen to write or draw kind of gives the brain more hooks to learn and remember. And then in 2024, earlier this year, in January this year, we published our third article. And this was about brain connectivity, where we look at the functional networks in the brain. And here you see these networks. And then we can study the network measures in terms of hubs, nodes, and edges. So hubs are like a big airport where there's lots of communication and activity occurring. Nodes are like a smaller regional airport, and the edges between are the strength in the edges between tells you something about how strong the networks are. And here we found that during handwriting only, there is this massive neural network activity, functional networks that are active, that almost look like a party hat in the brain, all these connections, but only for handwriting, because when you do the same analysis on typewriting, there are hardly any active functional networks at all. So this latest paper has received a lot of media attention. It was in The Economist. A few weeks ago only, there was an article about our research in National Geographic. It's been in the Scientific American and on Puberty, which is an Instagram account with 35 million followers. And we received within a few days almost 400K likes. So why does writing by hand make kids smarter? Well, because when writing by hand, you have to use your fine motor skills to produce letters on paper. And that is actually a difficult task, and you use your senses more. So you use your whole brain when writing by hand, as opposed to
not using your brain at all when you type on a keyboard. Typing on a keyboard is very simple motorically, and you also use your senses to a lesser degree, and therefore the brain does not need to communicate between those different parts, and then the brain doesn't go into this state, which makes it open for learning and remembering. So here I'm going to show you a short video clip. Today, many students have traded pen and paper for a keyboard and screen. Wow. But when it comes to taking notes, is typing as effective as old-fashioned writing? It might be more time-consuming, but a new study shows writing by hand may offer benefits over typing on a computer. Scientists used EEG technology to examine the brain activity of 20 undergraduate students as they took notes during a word activity. They found regions of the brain associated with learning were more active when the participants drew descriptions of the words they saw by hand, as opposed to taking notes by typing the descriptions. Authors of the study say their findings suggest writing or drawing by hand promotes deeper encoding of new information in ways that keyboard typing doesn't. It may also improve a person's memory for new information, as handwriting involves rich sensory motor experiences that help stimulate the brain. So don't overlook the old-fashioned pen or pencil when it comes to helping your child learn. I'm Jessica Sanchez reporting. So this brings me to this trend all over Europe at the moment, where you have these completely digital schools popping up like mushrooms, which drop handwriting altogether. So thousands of 6-year-old children, they receive an iPad or a touchscreen on their first day of school, and they have to learn to read, write, and count on that tablet. So they work on the tablet all day, and then they take it home to do their homework, and then maybe afterwards there is some time left to play some games or whatever. But it means that these young kids are spending a lot of their time behind a screen. And as a result, they don't receive any tuition at all in handwriting, how to write by hand, basically. And I think that's a real shame. First of all, because writing by hand is such good brain stimulation, but also because I really deeply feel that the ability to write and by hand and to draw are really part of our cultural heritage. And I really feel that in the future, the next generation of children should be able to write a grocery list by hand, or a poem, or even a love letter by hand. And if we don't teach them how to write by hand, then we don't stimulate their brains as they should be stimulated, and also they won't be able to do these things, and we lose a large part of what it means to be human. So based on our research, in the 2020 paper, we tested 12-year-old children. We demand national guidelines to ensure that pupils receive a minimum of handwriting tuition. And the argument has always been that since it's so difficult for a 6-year-old child to produce letters on paper, giving them a keyboard makes it easier for them to start expressing themselves earlier in written form. But I really think that we throw away the baby with the bathwater, and that since it's such good brain stimulation, we should continue teaching children how to write by hand. And in fact, on the basis of this 2020 article of ours,
20 states in the United States have reintroduced handwriting tuition in their curriculum of primary schools. In 2020, there was also published a book in Norwegian, which was called The Digital Guinea Pigs. And this is a father, a writer, a father of 3 children, and he's also an architect. And he wonders whether today's children really need more digital competence. And he asks himself, or is it the case that they are in need of other and complementary skills, such as the ability to specialize and concentrate over longer periods of time? And I agree with him. He argues that we're doing an experiment with the next generation, and we don't know really what the consequences are of stopping to teach our children how to write. In Scandinavia, there are currently big discussion about different digitalization strategies. And in May last year, the Swedish government actually cancelled the proposed digitalization plan to focus more on printed books, pen and paper. And we know that especially when reading large texts, it is you learn much more and you remember much more when you're reading in a printed book. And in Norway, this picture is me giving a presentation for the Screen Use Committee. And there they also they will come with a proposal for a digitalization strategy in November this year, but it's very unlikely, the signs are that it's very unlikely that they will go as far as they have gone in Sweden. So what we really need is evidence-based brain research about both the positive and the negative effects of digital technologies for learning, concentration, and creativity. There's also in Norway this, in the curriculum plans, this digitalization in kindergartens, but they say that kindergarten's digital praxis is supposed to support children's play, creativity, and learning. And then there are 2 studies, one from 2022, which has shown that play in kindergarten actually becomes less creative when children use a touchscreen. And a study from last year, a large study, Japanese study, where they tested over 7,000 mother and baby pairs, that showed that heavy use of screens in 1-year-olds is related to reduced communication and fine motor skills, both at 2 years and at 4 years. So that these early studies are showing worrying results of introducing touchscreens and digital technology in the kindergarten already. So based on all these studies and on my own research, I become very worried when I see pictures like these of very young babies still being absorbed behind a screen. And I'm sure that there are very good learning apps, even for babies, that teach young children about the colors, about letters and numbers and so on. So I'm not worried about what they're doing while they are sitting behind the screen, but I'm worried about all the things they miss out on. Young children under the age of 3 should not be sitting still behind a screen and experience the world, an impoverished version of the world, but they should be out there using their bodies and all of their senses to touch
feel, see, smell the outside world in all kinds of weather, both inside and outside, because they have so much to learn and they have to use their bodies and all of their senses to learn about the world. And in that sense, the World Health Organization agrees with me, because they say that babies under a year should have no screen time whatsoever. So that includes television, mobile phone, iPad, and so on. And they should also be physically active in the form of tummy time for 30 minutes spread out over the day. And when children are young babies under 2 are sitting, they shouldn't be restrained for more than 1 hour at a time. So that includes sitting in a high chair, sitting in a car seat, sitting in a stroller. And when you're sitting, try to sit down on the floor, leaving the baby free to move around, to roll over, to sit up, and engage in reading and storytelling activities with a caregiver. And then my last slide is this one. There is no app to replace your lap. So read to your child. It's very important. Reading is a lovely activity to do even with young babies, because they're smart enough to understand what you're saying. And Norwegian research from last year showed that 1 out of 3 parents do not read or only read very few books to their children. And in one sense, that means that 2 out of 3 parents do read regularly to their children, but 1 out of 3 don't. And I think it's a shame, because reading is such a nice activity. And it's also, we know that it's very important for a child's language development, and a child's own interest for reading is related to how much it is read to. So this is where I stop. Muito legal a palestra da Audrey. Audrey, parabéns, foi realmente brilhante, informações científicas que comprovam aí o que já se diz há algum tempo. Muito bom. Nosso próximo palestrante é a Sandra Escapim. A Sandra é pedagoga, especialista em docência do ensino superior pela PUC São Paulo, 40 anos de experiência em docência e coordenação pedagógica, especialista em liderança, gestão de pessoas, metodologias ativas, avaliação, competências socioemocionais e relação escola-família. Articulista e coautora do livro Sala de Aula, um espaço em construção. É cofundadora do Núcleo de Formação de Educadores Educatuar. Então, do impresso ao digital, o equilíbrio em prol da aprendizagem é o que a Sandra vai nos fazer aí. Sandra, bem-vinda, obrigado pela sua presença, e o tempo é seu. Obrigada, Edmilson. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde, final de tarde, início de noite, né, de aprendizagens, de reflexões e de novas intuições que vão chegando para que a gente possa redimensionar o trabalho de sala de aula. Quando eu fui convidada para esse momento aqui, eu fiquei pensando na importância de nós refletirmos a respeito da validade, né, dos diferentes recursos. E aí, a palavra que, de fato, me representa nessa reflexão é justamente pensar no equilíbrio que a gente precisa estabelecer entre o uso do digital e o uso do impresso. E a Audrey trouxe para a gente já, né, uma série de reflexões muito importantes, nos mostrando o quanto a gente precisa, sim, estar atualizado em termos das inovações, mas sem deixar de lado aquilo que a tradição na educação torna também importante e dá um significado maior à aprendizagem. Eu costumo dizer
que todas as nossas escolhas pedagógicas, elas precisam estar amparadas na nossa intencionalidade pedagógica e elas precisam também ter clareza dos objetivos de aprendizagem que nós precisamos desenvolver. Então, é fundamental que o professor, na sala de aula, ele saiba exatamente quais são os objetivos de aprendizagem em cada faixa etária que ele deve desenvolver, para que, a partir daí, ele faça a escolha adequada dos diferentes recursos, das diferentes estratégias. É fato, na verdade, que nós temos agora pesquisas muito atualizadas da neurociência, trazendo que o recurso impresso, ele de fato desenvolve uma série de habilidades muito importantes para a aprendizagem significativa dos alunos. Habilidades ligadas à compreensão, à fixação e à análise crítica, né? Mas isso tudo nós precisamos trabalhar de modo que nós não nos esqueçamos que as tecnologias estão aí, né? Nós já estamos na fase da inteligência artificial generativa. Então, o próprio relatório da Unesco, agora de 2023, sobre a tecnologia da educação, nos trouxe várias reflexões mostrando o quanto a tecnologia tem impactado as diferentes áreas do conhecimento. E não é diferente na educação, né? E é improvável, como diz o texto, que a educação seja igualmente relevante sem as tecnologias digitais. No entanto, embora nós precisemos preparar nossos adolescentes e nossos jovens, não só para o desempenho acadêmico adequado, mas também para o desempenho profissional, e claro que com isso a gente precisa do uso do recurso de tecnologia, é muito importante que a gente faça uso de recursos diferenciados para que a gente possa desenvolver diferentes habilidades e competências nos nossos alunos. E essa experiência, né, de 40 anos na escola tem me mostrado que este é o melhor caminho, não é? Que a gente tenha clareza de objetivos de aprendizagem e, a partir desta clareza de objetivos de aprendizagem, a gente possa usar os diferentes recursos, sejam eles digitais ou analógicos, para favorecer, de fato, uma efetiva aprendizagem dos nossos alunos. E aí, pensando nisso, né, eu trouxe aqui algumas questões dos impactos positivos que o uso do impresso traz para a aprendizagem. Como a Audrey já colocou, existem muitos estudos, um deles da Universidade de Valência, que eu trago aqui no meu primeiro item, que fala sobre a importância de nós trazermos o papel para a sala de aula, tanto o livro para a leitura, quanto o caderno para o registro, né? Porque ele se mostra, de fato, mais eficaz para o desenvolvimento da compreensão mais aprofundada de conceitos. E por que que isso acontece, né? Por conta justamente de ele garantir uma leitura e uma produção de registros com uma maior concentração. A gente bem sabe que muitas vezes, quando nós estamos com o nosso celular fazendo uma leitura, por exemplo, chegam notificações diversas e nós acabamos desviando a nossa atenção da nossa leitura, né? Estamos aqui diante de um notebook que abrem várias janelas e, de repente, a gente acaba disperso. Então, esses estudos têm reforçado que o papel ajuda no maior foco de atenção, na maior concentração e desenvolve uma compreensão mais segura dos conceitos. Um segundo aspecto que valoriza o uso da leitura impressa é o fato de favorecer a retenção mais profunda de conhecimento do que a leitura digital, porque a leitura digital ela tende a ser um pouco mais superficial, né? Na Universidade de Washington, uma pesquisadora, a doutora Naomi Baron, ela realmente identificou, analisando o desempenho de diferentes alunos, que a leitura no papel ela é mais profunda do que a leitura no digital, e isso não significa que a gente não possa fazer a leitura também no digital, mesmo ela trazendo uma certa superficialidade. Nós poderemos, juntamente com outros recursos,
favorecer uma leitura no ambiente digital, nas plataformas, com mais atenção, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Também na Universidade de Valência, foi observado nas pesquisas realizadas que a superioridade do uso do papel ela fica ainda mais evidente em relação à compreensão e ao desempenho acadêmico com crianças e adolescentes até 20 anos de idade. E por que isso, né? A gente já sabe que o desenvolvimento do córtex pré-frontal, ele é a última parte do cérebro a ser desenvolvida e ocorre lá por volta dos 23 a 25 anos. E é justamente nessa parte que se desenvolvem as funções executivas, né? A capacidade de concentração, de atenção, de autogestão, a capacidade de fazer escolhas mais assertivas. Então, evidentemente, que se eu estou em mãos com um recurso que ele gera uma leitura mais superficial, ou ele tem um risco de nós termos mais distratores, né, que me dispersam, que tiram o meu foco de atenção, então é evidente que o impacto no desempenho acadêmico também será prejudicado, né? E a gente também não pode esquecer de que o livro impresso, ele também facilita a navegação, né? O quão gostoso é a gente ter a possibilidade de folhear as páginas de um livro, de sublinhar, de fazer comentários, né? De localizar e destacar, tardeando passagens importantes, porque tudo isso são recursos que nós usamos para facilitar uma revisão de conhecimento e que favorece uma maior fixação. É evidente que hoje nós também usamos, né, o Kindle, por exemplo, e que nos permite targear partes bastante importantes da leitura, mas a questão do despertar para as questões sensoriais, como até já foi dito no nosso primeiro momento, é fundamental para favorecer uma aprendizagem mais efetiva e mais aprofundada da leitura, né? Bom, além da leitura no material impresso, favorecer a concentração, a memória, a atenção, a fixação, ela também possibilita, justamente pelo fato de nós desenvolvermos uma maior atenção, uma maior concentração, ela favorece o desenvolvimento de habilidades muito importantes para a vida, que são a leitura crítica, né? E é o despertar do aluno para uma percepção de ideias que vão além da compreensão. Ideias que são interpretadas e que nós podemos descobrir mensagens nas entrelinhas do nosso texto. E tudo isso favorece de uma maneira muito significativa o desenvolvimento cognitivo, que, como já foi dito, é um desenvolvimento que acontece ao longo de toda a vida e também precisa ser muito estimulado para que a gente possa atuar dentro de sala de aula de modo a desenvolver habilidades fundamentais, né? Tanto aquelas que são previstas na nossa BNCC, como a capacidade de argumentar, o pensamento crítico, a criatividade e outras tantas habilidades que serão extremamente importantes, não só para o desenvolvimento acadêmico, mas para o desenvolvimento profissional. Pensando nisso, o papel ele acaba também sendo visto de uma maneira muito positiva no desenvolvimento dessas tarefas cognitivas, porque ele ajuda no desenvolvimento da argumentação, que é uma das habilidades essenciais, né, que nós devemos desenvolver ao longo da vida, e ele também favorece uma certa empatia com o material lido. Empatia eu quero dizer no sentido de quantas vezes nós estamos lendo uma obra e nós nos sentimos dentro daquele contexto, nos identificamos com as características dos personagens, né, daquela obra, então isso gera uma capacidade de desenvolvimento da empatia na medida que o leitor, ele consegue se colocar no lugar do outro, também no lugar do personagem, tá? Bom,
Além dessas questões, digamos, das habilidades do pensamento, do desenvolvimento dessas habilidades do pensamento, o contato da criança e do adolescente com o livro impresso, ele também oferece e desenvolve a capacidade do desenvolvimento de pistas sensoriais e motoras, né? Então, o quanto é gostoso a gente permitir que desde criança os pequenos possam segurar o livro, folhear, sentir o peso do livro. Muitas vezes a gente tem livros que envolvem uma interação da criança, né? Então, estimulando também os outros sentidos. E tudo isso, como também foi colocado no nosso primeiro momento, ativa simultaneamente várias áreas do cérebro. E isso estimula o processamento cognitivo e facilita de forma muito mais significativa a aprendizagem e uma aprendizagem que seja muito mais eficaz para o desenvolvimento integral do aluno. A gente sabe, né, que desde que a tecnologia se tornou um carro-chefe, digamos assim, na nossa sociedade e de forma muito significativa se tornou uma inovação importante nas escolas, muitos países e muitas escolas investiram maciçamente no uso de recursos digitais. E como a doutora Audrey falou, no Estado sueco, eles foram um dos países que mais investiram, mas agora eles estão também fazendo um movimento de volta, né? E estão investindo na reintrodução dos livros impressos em sala de aula. E essa não é uma iniciativa isolada, né? O doutor Christopher Willard, de Harvard, desenvolveu uma pesquisa e mapeou que as escolas de elite também têm trabalhado nessa reintrodução dos livros impressos. E hoje a gente sabe que muitas editoras, eu inclusive aqui no Brasil trabalho com algumas editoras, elas têm trabalhado justamente com o equilíbrio, usando não só a plataforma digital, mas também o livro físico. Então, a gente, enquanto educador, precisa sim estar continuamente se formando, né? Aprendendo cada vez mais tudo aquilo que a neurociência tem a nos oferecer, para que a gente, de fato, traga a inovação para a sala de aula, não como um modismo, né? Não como um recurso para demonstrar um poder de persuasão à família para matricular o filho, mas para que a gente faça uso das tecnologias, sejam elas quais forem, de modo positivo para o alcance de uma aprendizagem efetiva e assertiva, né? Além desse movimento nos diferentes países, foi publicado recentemente, se não me engano, agora em 2023, uma matéria em que o PISA avaliou alunos na faixa de 15 anos e que aqueles alunos que tinham o hábito de fazer leitura em livros impressos, eles alcançaram por volta de 49 pontos a mais na prova de leitura do que aqueles que só tinham o hábito de desenvolver a leitura nos livros digitais. Então, vejam o quanto isso tem impactado. E aí eu volto a insistir, né? O quanto é muito importante que a gente trabalhe com equilíbrio. Nós não precisamos seguir um único caminho. É preciso que nós diversifiquemos para que, a partir de cada recurso, a gente desenvolva as habilidades que ele tiver de melhor, né? Bom, como eu trouxe aqui, como eu estou dizendo, existem uma série de benefícios do uso do livro impresso para o desenvolvimento da leitura crítica reflexiva e para uma aprendizagem mais efetiva. Em contraponto, nós temos um impacto do uso do recurso digital, do livro digital na aprendizagem. E como eu tenho defendido, né, a questão do equilíbrio do uso dos recursos, eu acredito que também seja possível
que nós trabalhemos em paralelo essas duas abordagens. E, além disso, eu também acredito que, de posse do uso de recursos digitais para a leitura, a gente possa oferecer propostas de trabalho que possam atenuar alguns problemas da leitura digital. Então, por exemplo, se no caso da leitura impressa eu tenho maior concentração, maior aprofundamento, maior compreensão e interpretação, e na leitura digital pode ocorrer uma leitura mais superficial, justamente por conta dos distratores que podem me influenciar nesse processo de leitura, né? E isso pode comprometer a minha fixação e a minha compreensão. É fundamental que as plataformas digitais tragam uma interação maior do aluno com a ferramenta. Então, é muito importante que, na proposta de leitura da ferramenta, que esteja na ferramenta digital, que aqueles idealizadores desse trabalho façam com que o aluno tenha que interagir com esse texto de diferentes maneiras, para que eles foquem a atenção naquilo que seja o mais importante a ser desenvolvido. Uma outra questão importante, que é uma característica da leitura digital, é aquela nossa tendência a passar os olhos, né, na leitura. Vamos subindo, vamos lá passando o dedo, às vezes até antecipando o que imaginamos que vem ali pela frente, né? Ao invés de termos uma leitura mais concentrada. Então, uma alternativa para evitar essa tendência seria que as plataformas ou que o próprio professor oferecesse um roteiro prévio em que, a partir daí, o aluno vai interagir de uma forma mais efetiva com a leitura e vai focar em aspectos mais relevantes. Um terceiro aspecto bastante importante é a questão da percepção do desenvolvimento dos circuitos cerebrais, né? A leitura digital, ela pode afetar esses circuitos cerebrais, comprometendo a capacidade de compreensão para informações e conceitos mais complexos. Então, é muito importante que, nas propostas que vierem a partir daquela leitura, o aluno ele seja convidado a desenvolver habilidades de levantamento de hipóteses, de estabelecer relação, estabelecer comparações, tecer conclusões a partir daquilo que ele leu, que são habilidades mais reflexivas, né? E que são importantes que sejam desenvolvidas, porque, como nós todos sabemos, a leitura e a interpretação não é inata. É possível que nós possamos desenvolvê-la. E, para desenvolver, é preciso que o professor ofereça ferramentas orais ou escritas para que o aluno seja levado ao desenvolvimento dessas novas habilidades, né? E a gente também não pode esquecer que o impacto do digital nas nossas vidas acabou gerando uma impaciência cognitiva, né? Que significa justamente essa nossa diminuição de capacidade de concentração e de uma leitura mais aprofundada e crítica, né? Então, nesse sentido, é muito importante que as propostas de interpretação desses textos, elas tragam um olhar do aluno para a identificação das emoções que são inerentes àquela cena, para que ele reconheça sutilezas, algumas ironias que são presentes no texto e que, se ele só estiver fazendo uma leitura a partir de uma passada de olho, pode ser que isso comprometa o desenvolvimento dessas habilidades que também serão fundamentais para a vida. Então, pensando nisso, né? Então, vejam, trabalhar o equilíbrio do instrumento impresso com o recurso digital implica que o educador, que os autores, seja do material didático impresso ou seja do material didático digital, eles invistam na qualidade desse material, invistam numa curadoria muito profunda, significativa, que garantam uma experiência de aprendizagem cada vez mais enriquecedora, mais engajadora e mais alinhada com os objetivos de aprendizagem que nós pretendemos desenvolver.
A gente não pode esquecer também, em relação a isso, que nós, quando falamos do impresso, nós não podemos apenas considerar a questão da leitura. Nós também precisamos considerar a questão da escrita, né? E é muito importante que nós valorizemos, sim, a escrita com a mão, né? A escrita que no caderno, a escrita no papel, porque assim como o processo de leitura no impresso, ela favorece o desenvolvimento da fixação do conhecimento, né? Tanto quando nós escrevemos, quando nós transcrevemos, a gente precisa trabalhar com a organização das ideias, com a síntese dos pensamentos, e isso ajuda na memorização, na fixação e no melhor entendimento. E esse é um exercício que nós precisamos fazer desde as séries iniciais da educação básica até as séries finais. Por quê? Porque quando nós estamos nas séries iniciais, o caderno acaba sendo uma transcrição da lousa, do quadro branco do professor, porque o aluno ainda não consegue selecionar aquilo que é fundamental, aquilo que é mais importante para ele anotar. À medida que ele vai crescendo e que ele vai aprendendo estas pistas que o professor oferece, ele vai desenvolvendo uma certa autonomia para que, ao final da escolaridade básica, ele já tenha uma autonomia, que ele já saiba selecionar e organizar o seu pensamento de uma maneira clara, de uma maneira lógica, e aqui o registro no impresso passe a se tornar para ele um aporte, um suporte de revisão, de retomada de conhecimento. Então, além da fixação, ele ajuda, o registro no papel ajuda na organização do pensamento, porque ele faz com que o indivíduo reconheça o que ele aprendeu ou o que ele ouviu num determinado momento e ele possa se aprofundar posteriormente, além de facilitar, né, o processo de revisão dos conteúdos trabalhados, né, e favorecer uma reflexão maior sobre aquilo que foi trabalhado em médio e longo prazo. Além disso, favorecer também o trabalho de escrita no caderno, de escrita com a mão no caderno, desenvolve o raciocínio crítico, né? Aumenta a nossa capacidade de análise, de síntese, trabalha também com a questão do foco e da concentração, né? Por quê? Porque também, assim como na leitura, o uso de dispositivos digitais, ele pode ter distratores que impeçam, né, a gente de focar aquilo que a gente está fazendo, e ele também ajuda, né, no decorrer da escolaridade, aí especialmente quando ele consegue ser mais autônomo no desenvolvimento dos seus registros, ele consegue desenvolver uma personalização do aprendizado. Por quê? Porque ele vai adquirindo habilidades para fazer o registro daquilo que é mais importante. É claro que aqui eu quero destacar também que a gente não pode esquecer que o recurso digital, quando eu falo em personalização, o recurso digital ele é um excelente recurso também para personalizar o ensino. Então, como eu disse, tanto o recurso digital como o recurso impresso, eles têm seus benefícios, eles têm suas dificuldades, mas se usados de uma maneira apropriada, de uma maneira reflexiva e alinhada com os objetivos de aprendizagem, ambos trarão benefícios muito significativos para o aluno nas diferentes faixas etárias. E aí, então, a gente já está indo aqui para os minutinhos finais da minha fala, né? Eu entendo que o futuro da leitura, ele pressupõe um equilíbrio efetivo, essencial e indispensável entre o impresso e o digital. Nós não podemos perder a oportunidade de estimular também, além daquela leitura e daquele registro para aprendizagem conceitual e para o desempenho acadêmico, a gente não pode perder a oportunidade de oferecer recursos variados para o desenvolvimento da leitura por prazer, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui nesse webinar sabemos o quanto foi importante a gente ter tido a experiência de
circular pelas livrarias, né, que infelizmente estão se tornando mais escassas, né? E muitas vezes escolher um livro pela capa, ou depois de ter folheado, ou depois de ter lido a contracapa ou a biografia do autor, e o quanto isso nos despertou o gosto pela leitura, né? Então, é importante que a gente não perca isto de vista, apesar da crescente inovação da tecnologia. No que diz respeito aos livros digitais, a gente não pode esquecer que a produção desse material, ela precisa tornar cada vez mais o aluno protagonista da sua aprendizagem. Ela precisa ser uma produção digital que garanta a interatividade e o engajamento do aluno com a leitura. É preciso também, paralelamente a esse investimento no processo de leitura e de registros, que a escola e a família favoreçam muito o desenvolvimento da concentração e da atenção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É preciso que nós possamos calibrar o tempo de tela das crianças e dos adolescentes, não só considerando que a escola precisará usar as telas também, e aí, portanto, é preciso calibrar esse tempo de tela nas redes sociais, em momentos de lazer, e é preciso fazer com que a gente garanta que os nossos filhos, sejam crianças, adolescentes e os nossos alunos, eles se aprofundem nas suas leituras, nos diferentes recursos, para que eles tirem o maior proveito, né, dessas aprendizagens. Então, a palavra de ordem que eu considero fundamental é o equilíbrio e a flexibilidade, né, no uso de diferentes recursos, porque só assim a gente vai ter um trabalho educativo, né, que faz a transição do impresso para o digital e vice-versa de uma maneira equilibrada, de uma maneira eficiente e de forma que esta abordagem híbrida ela possa atender os diferentes perfis de aprendizagem, ela possa estar a serviço de uma personalização de aprendizagem, né? De modo que a gente possa desenvolver, sim, cada vez mais uma capacidade de leitura crítica, reflexiva e que favoreça, né? Na verdade, um desenvolvimento na aprendizagem global do indivíduo que faça com que ele saiba, né, desde a escola até a vida profissional, a utilizar-se de diferentes recursos, não é, para que ele possa aprender mais e melhor a cada dia. Então, fica aqui o meu recado. Eu espero que vocês possam, a partir dessas reflexões, analisar a prática de vocês de sala de aula, né? E trazer, sim, sempre esse equilíbrio e essa riqueza de recursos para que os nossos alunos tenham a cada dia mais fontes de conhecimentos significativos para o seu desenvolvimento. Era isso, então. Sandra, muito obrigado pelas suas palavras. Muito legal. Eu acho que o que você colocou é que a gente já nota na sociedade, de modo geral, a tecnologia avança, mas algumas áreas começam a refluir um pouco. O ensino superior, o presencial hoje foi introduzido no ensino presencial alguns momentos digitais, à distância, pouco, e o próprio digital exclusivamente, o EAD, também está sofrendo uma série de alterações na busca desse equilíbrio que você também colocou aí em diversos exemplos. Eu acho que o que vai prevalecer é o híbrido mesmo. Obrigado, Sandra, né, Obrigada. pela sua presença. Lembrar a todos que nós vamos agora partir para a última parte do nosso evento. Este é um webinar internacional de educação, promovido pela Revista Educação, do SAIDS Brasil e América Latina e Abre Livros. E agora nós vamos, não esquecendo dos nossos parceiros FTD Educação, Suzano Papel e Celulose, que estão nos apoiando e até patrocinando. A última palestra vai ficar com a Tatiana Gouveia,
coordenadora da Faculdade de Pedagogia do Instituto Singularidades e do Laboratório Maker de Formação de Professores. Organizadora da revista acadêmica Invenções Pedagógicas, doutora em Inovação Educacional pela FE-USP, pós-doutora pelo Instituto de Estudos Avançados sobre Inteligência Artificial na Educação. É coautora do livro Inteligência Genuinamente Humana, e a Tatiana Gouveia vai falar Inteligência Humana entre o Orgânico e o Artificial. Boa tarde, Tatiana, bem-vinda e obrigado pela presença. Muito obrigada, Edmilson. Prazer enorme estar com todos vocês aqui. Na sequência da palestra da Andrew e da Sandra, foi muito bom escutá-las. Pretendo também trazer contribuições, agora uma perspectiva um pouco mais histórica e cultural para esse debate tão relevante. Então, agradeço o convite de falar um pouquinho para vocês num momento que todas as escolas estão tomando suas decisões, fazendo escolhas importantes. Então, muito obrigada pelo convite. Vou compartilhar agora minha tela. E também trazer meus livros, né, de apoio, meus livros físicos de apoio, para falar um pouquinho com vocês sobre a inteligência humana entre o orgânico e o artificial. Para começar um pouquinho essa história, eu queria retomar um momento da história da humanidade, que é a nossa cultura oral, que a gente nunca perdeu, mas que teve um momento, um longo momento da nossa história, em que ele foi predominante. Essa cultura oral, passada de geração para geração, transmitindo todo o nosso acervo, o nosso conhecimento, os nossos aprendizados individuais e coletivos. E depois de uma longa fase da história da humanidade vinculada à cultura oral, né, principalmente por narrativas, por histórias que a gente ia contando um para os outros, a gente entrou numa outra fase da humanidade, que é a da cultura escrita. E essa parte da cultura escrita, ela trouxe uma revolução para a nossa forma de conhecer, de aprender, de transmitir conhecimento. Eu gosto bastante desse livro, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessas temáticas, que é o livro do Peter Drucker, Uma História Social do Conhecimento. Nesse livro, ele conta um pouco da ideia de como foi se estruturando um pouco tanto a imprensa quanto a popularização do papel, a difusão dos conhecimentos. Então, ele vai contando como o conhecimento estava vinculado também a um tipo específico de recurso, de plataforma. E, não menos importante, a gente tem o papel da escola nessa transição entre a cultura oral e a cultura escrita. E a escola, ela é fundamental nessa transição, porque quando a gente está falando da cultura escrita, a gente não está falando unicamente da leitura de livros, que pressupõe, sim, uma habilidade específica, um desenvolvimento intelectual específico, mas também da apropriação dos sujeitos pelo ato da escrita, em sermos autores, em sermos produtores de conhecimento. Isso marca uma característica muito específica dos nossos tempos, em que somos autores e não apenas leitores do mundo, né? Então, a escola ele tem esse papel fundamental de, ao estar estabelecida ao redor do mundo todo, conseguir viabilizar que essa cultura seja compartilhada e difundida de forma única na nossa história. No finalzinho da minha tese, em 2016, tem um trechinho em que eu já faço um esboço do que é possível, talvez, a gente chamar de uma cultura multimediática, ainda como uma hipótese, se é isso mesmo que caminharemos, né, por um novo processo de compreensão do que é a cultura, de como a gente transmite cultura e como nós nos fazemos sujeitos também a partir destas novas formas de conexão e de distribuição da informação, do pensamento e, portanto, da constituição de quem nós somos, pensamos e criamos. Então, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessas várias etapas, olhando principalmente para a escola, nesses movimentos. Eu acho que é interessante a gente pensar que a escola ela é feita de artefatos. Esses artefatos marcam, datam a história da educação, a história da escola. E aqui é um exemplo desses artefatos. Antes da gente ter a popularização do papel,
a gente tinha esse tipo de material auxiliando no processo de aprendizagem dos alunos. Mas vamos pensar como que um professor e um estudante vivenciam essa escola no momento em que esses são os nossos recursos. A gente, por exemplo, não consegue documentar o trabalho do nosso estudante. A gente consegue olhar aquela produção naquele momento. Mas se depois de 2, 3 meses ela já tem alguma variação, alguma diferença, eu não tenho ali um registro permanente que me permita fazer essa comparação. Então, ser professor neste momento histórico é muito diferente do ser professor quando a gente tem, por exemplo, o advento do papel, que foi uma tecnologia que revolucionou o fazer docente e a cultura escolar. Então, a gente sempre teve artefatos educacionais que marcam esse fazer, mas o papel foi emblemático como tecnologia para a educação. Então, a gente teve uma mudança na cultura escolar. Hoje, se a gente olhasse para as nossas escolas, seria impensável falar de uma escola, falar de um processo de aprendizagem que ignorasse essa tecnologia chamada papel. Por quê? Porque ela tem uma base que nos permite registrar, melhora ali, alimenta a forma de memória, como as palestras anteriores trouxeram, mas existe uma documentação, um registro pedagógico que permite avaliação processual, que traz registros para o próprio ambiente escolar, né? Vamos pensar, por exemplo, o que são as obras de artes ali, enfeitando todas as nossas escolas, nossos corredores, os trabalhos que os alunos desenvolvem ao longo do semestre, que vão sendo expostos nas salas de aula, e que isso é significativo para esses estudantes, como produtores, como estudantes, como pessoas que estão se desenvolvendo neste ambiente cheio de recursos, cheio de estímulos. Os professores também observarem como isso está se dando no processo de aquisição do conhecimento, e as próprias famílias, que também encontram ali um momento de articulação, de conversa, de estímulo aos seus filhos. Então, essas crianças, quando param no corredor, mostram para a mãe, para o pai o que eles estão fazendo, o trabalho que eles fizeram. Existe toda uma troca cultural muito simbólica e significativa em cada um desses momentos, em cada um desses encontros. Então, hoje, a cultura escolar é uma cultura muito fundada nessa tecnologia chamada papel. E, como consequência também desta cultura baseada nessa tecnologia, a gente tem a leitura e a escrita, né? O domínio da leitura e da escrita se torna fundamental para a compreensão do mundo e para a construção do pensamento. E quando a gente fala numa abordagem mais integral de desenvolvimento, prevista inclusive na própria BNCC, a gente vai entender essa corporeidade marcando todo o processo de desenvolvimento infantil e juvenil, né? E ao longo de toda a nossa vida, o desenvolvimento a partir do corpo, pelo corpo, faz parte do processo de aprendizagem. Acho que a primeira palestra da Andrew, ela deixou isso muito claro, como que os bebês precisam dessa interação física com o mundo para estimular o próprio cérebro. O pensamento não está alheio, o cérebro não é parte fora do corpo, né? Ele é integrado ao corpo. Então, quando a gente fala na corporeidade, na educação, eu acho que na infância tem algo muito significativo, que é o fato dos bebês se desenvolverem a partir do corpo, em interação com o mundo. É esse movimento do encontro ao mundo que gera o processo de aquisição do conhecimento e, portanto, seu próprio desenvolvimento físico, psíquico, emocional. Mas eu destacaria também a corporeidade para os adolescentes. É uma época da vida muito específica, que traz um salto de desenvolvimento, tanto físico quanto psíquico, e que tem características muito próprias da sociabilidade, essa construção dos vínculos afetivos, das relações interpessoais, e que, infelizmente, quando a gente olha para o mundo contemporâneo e interação com as redes sociais em especial, tem tido um grande impacto negativo nessa sociabilidade. Acho que esse livro tem ficado muito conhecido também, A Geração Ansiosa, e que nesse livro ele traz um pouco mais
de detalhes do impacto das redes sociais, do impacto do mundo digital como um todo, no desenvolvimento desses jovens, né, dessas crianças que passaram pelo processo de advento tecnológico, de grandes avanços tecnológicos, como os smartphones, e que fizeram o seu primeiro desenvolvimento, a sua pré-adolescência nesse momento histórico, e que hoje são considerados, então, dessa geração ansiosa. Então, o autor ele vai detalhando como a sociabilidade, como os encontros reais, os vínculos afetivos estão sendo drasticamente prejudicados por uma mudança nessa relação, antes física, antes direta, nas escolas, nos clubes, nas ruas, nos espaços coletivos, nos espaços públicos, por interações virtuais. Então, acho que também é uma leitura que vale muito a pena para essas nossas discussões entre o digital e as nossas outras tecnologias de interação social e de aquisição de aprendizado e de conhecimentos. Uma outra reflexão que eu acho que vale a pena quando a gente fala do desenvolvimento integral é a questão da própria construção da mente. Tem um livro clássico, né, já do Vygotsky, que é o Pensamento e Linguagem, que ele vai expor quanto que o nosso pensamento, e agora a neurociência poderia falar do próprio cérebro, né, as nossas próprias conexões físicas dentro do cérebro, acontecem a partir da linguagem. Então, como se dá essa linguagem, o tipo de comunicação que a gente tem, que é quase um tecido invisível que nos conecta, né? Nos conecta com os nossos pares, mas com toda a cultura que nos rodeia. Essa linguagem, ela estrutura o nosso próprio pensamento. E que agora a gente observa que, portanto, estrutura também o nosso cérebro fisicamente. Então, quando a gente fala da linguagem, acho que a professora Sandra trouxe muito bem, né? Tem alguns estudos que já nos mostram que a linguagem dos livros ou da linguagem das redes sociais, ou linguagens mesmo mais corriqueiras que acontecem no mundo digital, elas são muito diferentes. A gente está passando por um processo de mudança da nossa linguagem, não só a redução do número de vocabulários que a gente domina e que utiliza cotidianamente, mas também da nossa capacidade de interpretação de textos, a nossa capacidade de compreensão de textos complexos e que nos permite, por exemplo, o desenvolvimento do pensamento crítico. Talvez hoje uma das habilidades mais essenciais para a vida neste mundo, com tantas informações, com tanta disputa por verdades. Então, eu acho que os tipos de linguagem, ela permite esse desenvolvimento da mente e por sua vez, também a nossa capacidade de olhar e pensar criticamente. E por fim, mas não menos importante nesse aspecto, queria também trazer esse ponto que a professora Sandra trouxe sobre a empatia. Um livro também que ficou muito conhecido e maravilhoso, O Cérebro no Mundo Digital, da Mary Wolf. Ela traz essa perspectiva da leitura profunda que se dá no livro impresso. O livro impresso, ele possui um tipo, né, de página, de interação física, que também nos dá um conforto e um distanciamento para que essa leitura mais espaçada, mais tranquila, se conecte com as nossas memórias, com os nossos pensamentos e reflexões mais profundos. E que se não fosse esse espaço, essa possibilidade de nós dialogarmos ao mesmo tempo com o texto, esse texto sendo muito superficial, rapidamente observado, não dá tempo das sinapses acontecerem e conectarem aquilo que está sendo lido, o que por hora ainda é externo a nós, àquilo que é já constitutivo nosso. E quando a gente consegue essa conexão do que é de fora com o que é nosso, é o lugar em que a gente se desenvolve. É aquilo que gera incômodo, é aquilo que gera conforto, é aquilo que impacta o conhecimento, atrelando esse conhecimento ao afeto, às emoções. E é nesse momento que a memorização vai acontecer, e mais do que a memorização, é quando a gente tem a nossa capacidade de ter empatia por essas várias histórias,
por esses vários sujeitos muito alheios à nossa própria vida, alheios aos nossos próprios contextos. Então, é um momento em que a gente pode se expandir enquanto ser humano. A empatia é a nossa cola social. É o que fez a humanidade chegar até hoje aqui. É esse vínculo que a gente tem um com o outro. A partir do momento que a gente objetifica o outro, que a gente perde a nossa capacidade empática, a gente se torna cada vez mais indivíduo, incapaz de se comover, de se sensibilizar com o outro e, portanto, também de viver em sociedade, de passar por processos democráticos, de escuta, de construção coletiva de saber, construção coletiva de um mundo mais justo e ético para todos. Então, a leitura não é algo menor na construção dessa sociedade. O tipo de leitura não é algo menor. Então, aqui são só alguns aspectos desse desenvolvimento integral, né? Não vou também conseguir me ater a muitos outros, mas recomendo bastante essas leituras. E então entramos nessa nova fase, que todas as escolas aqui estão também debruçadas, que é uma fase que a tecnologia passa a ser digital. Então, ela, além de carregarmos historicamente todas essas outras tecnologias, incorporamos também as tecnologias digitais no nosso mundo. E aqui a gente fala de uma cultura multimediática, né, que combina a oralidade, a escrita, a visualidade, expandindo essas formas de comunicação e aprendizado, o que é incrível, porque a gente tem formas diferentes de aprender, conteúdos diferentes, que mobilizam os estudantes de formas diferentes. Então, termos essa possibilidade, né, de mandar um vídeo que complementa com texto, que tem um jogo, que gera uma possibilidade de exercício, que tem uma interação em sala de aula, que volta para casa, que volta para uma plataforma. Então, essa dinâmica toda só vem a contribuir, vem potencializar o aprendizado como um todo. Mas a gente também pode pensar que essas novas tecnologias nos trazem outros desafios, né? A professora Lúcia Santaella, da PUC, tem textos muito provocativos, como esse do Neo-Humano, em que ela vai analisando essas mudanças tecnológicas também como mudanças antropológicas. Então, quando a gente fala de que a gente está alterando o nosso dia a dia, seja do professor, seja do aluno, a gente está olhando para a tecnologia dentro da sala de aula. Mas essa tecnologia, paralelamente, está alterando as nossas formas de nos relacionarmos no mundo como um todo, as nossas formas de aprender, as nossas formas de trabalhar, as nossas formas de tomada de decisão, as nossas formas de compra. Então, todos esses aspectos da vida humana estão sendo impactados pela tecnologia. E, portanto, essa mudança passa a ser uma mudança antropológica. Quem nós somos hoje como ser humano é muito diferente, enquanto experiência, né, humana, de 1000 anos atrás. Ou mesmo de 300 anos atrás, quando a gente for pensar no nosso cotidiano, né? Então, essas mudanças tecnológicas, elas trazem uma outra camada de análise para quem trabalha com educação, que não é apenas qual aplicativo ou recurso usar em sala de aula, mas qual é a educação que faz sentido para um mundo tecnológico e para um mundo que tem os desafios que tem de sociabilidade, de trabalho, de interação, de construção coletiva deste planeta, né? Pensando inclusive nisso, que isso é um planeta, que nós somos parte desse planeta e que parte dessa tecnologia hoje tem um consumo energético que não comporta. Hoje a gente não tem como sustentar os tipos de tecnologia que a gente está desenvolvendo. A inteligência artificial, por exemplo, tem um consumo energético altíssimo e que a gente já está num limite planetário que não vai dar para a gente simplesmente ampliar esses gastos energéticos. A gente tem que criar outra lógica de produção de energia para sustentar esse desenvolvimento tecnológico. Então, isso tudo traz um desafio para a educação, que é pensar para além da sala de aula. Qual educação faz sentido para esse mundo? E para esse mundo em que os alunos já vivem, já convivem, já são, e também para o que eles virão a atuar como profissionais daqui 20, 30 anos. Né? Quais são essas competências, quais são essas atividades que eles vão desenvolver nesses momentos das vidas dessas pessoas? Então, acho que, né, de forma resumida,
Essa mudança de uma cultura oral, escrita, e agora para uma incorporação de tecnologia digital, ela é uma mudança da cultura escolar. E que muito bem apresenta também a professora Carlota Boto nesse outro livro aqui, Cultura Digital e Educação, em que ela mostra isso, como as escolas estão mudando o seu fazer docente, essa perspectiva de trabalho, de interação com os alunos. Então, aquela pequena lousa usada pelos estudantes ali para treinar caligrafia e fazer alguns pequenos exercícios, mudamos então para o papel, algumas vezes agora estamos no tablet, estamos na interação com computadores, com smartphones, né? E essa interface toda gera uma mudança na cultura escolar, no fazer cotidiano das suas escolas, a forma com que a gente organiza os espaços, os nossos tempos, as nossas carteiras, a relação com o professor, com o tutor, com os colegas, tudo isso está passando por transformações. E o nosso fazer docente se encontra em xeque, se encontra em desafio, porque tradicionalmente a gente foi educado por um tipo, né, específico de fazer docente, de interação em sala de aula. E agora a gente está se deparando com um momento histórico diferente daquele que a gente foi enquanto estudante. Então, como ser professor no mundo atual? Como trazer essas novas tecnologias sem que a gente também perca aquilo que foi essencial para nos trazer até aqui. Por exemplo, a empatia. Por exemplo, o pensamento complexo, a leitura profunda. Então, eu acho que fazer essas incorporações, em parte, são testes, são tentativas de alguns professores que vão compartilhando seus saberes, até que isso se torne mais naturalizado, mais seguro de fazer esse movimento, mas também essas pesquisas, como as que a gente tem trazido aqui nesse webinar, né, que são pesquisas que ajudam muito o professor a tomar suas decisões, as escolas a tomarem as suas decisões. Então, essa apresentação, por exemplo, eu fiz junto com uma plataforma chamada Gama. Essa plataforma chamada Gama, ela gera imagens por inteligência artificial. E isso me ajudou muito, porque eu sempre gastava muito tempo fazendo curadoria de imagem. Ah, eu quero uma imagem para ilustrar aquilo, essa outra para ilustrar outra. E ali eu só escrevia os prompts e as imagens iam surgindo. Eu ia fazendo adaptações dos prompts e as imagens iam surgindo. Então, para mim, foi uma tecnologia que me ajudou a construir uma apresentação que transmite melhor o meu pensamento, ou seja, potencializa o meu fazer docente. Mas outras tecnologias, ao contrário, prejudicam o fazer docente. Eu até costumo falar com os meus alunos dessas disciplinas de tecnologia, eu falo, tem soluções tecnológicas que parecem avanços tecnológicos, mas são retrocessos pedagógicos. Por quê? Porque colocam o aluno, colocam o professor em posições que são do século passado, que a gente, do ponto de vista da pedagogia, já ultrapassou. Já estamos com outras concepções sobre o processo de aprendizagem. Então, não é possível que a gente crie soluções tecnológicas, aplicativos que têm uma cara, uma roupagem muito moderna e que, na verdade, estão ali reduzindo esse processo de aprendizagem, né? Trabalhando ali numa lógica de bonificação, de vínculo, de estímulo à aprendizagem com base em prêmios, e não no melhor, que é a aquisição do conhecimento. É o contato direto com esse saber que alimenta o estudante, que o constitui. E isso é o vínculo mágico que tem na educação. Não é ganhar a estrelinha quando a gente termina de fazer um exercício, né? Então, como construir soluções tecnológicas que potencializem esses trabalhos todos, ao invés de prejudicar o fazer docente e o processo de aprendizagem do próprio estudante? Então, essas reflexões eu acho que são ainda muito instigantes e estão aí sendo construídas. Eu acho que a gente tem um desafio que é o ser humano em desenvolvimento entre esse mundo orgânico e o digital. Aqui eu trago essa imagem em que aparentemente essas crianças estão juntas aprendendo, né? Mas qual é o nível de interação dessas crianças? Elas estão interagindo entre si ou intermediadas por uma tecnologia que é um foco único, que limita a criatividade, limita esse estímulo, essa conversa, esse diálogo entre eles, né? A educação acontece ali, nas trocas, na sociabilidade. Então, essas reflexões precisam ser feitas.
para finalizar, os meus livros impressos que eu fico falando aqui, para vocês verem como eu gosto mesmo dos livros impressos. Eu leio muito digitalmente, mas eu falo que livro bom a gente tem que ler impresso. Do Maturana, Árvore do Conhecimento, ele traz um pouco essa perspectiva, como nós, seres da natureza, e outras espécies também, tem naturalmente este estímulo por aprender, por buscar o conhecimento, por se desenvolver. É natural, é biológico da nossa parte esse processo de desenvolvimento. O inverso é que é pouco natural, né? O não aprender, a apatia, o não desenvolvimento, que é o antinatural, né? Nós, enquanto espécie, a gente é ávido por se adaptar, por entender o nosso contexto, absorver o que está acontecendo ao nosso redor e ir criando soluções a partir disso. E aí, culturalmente, a gente criou ali uma outra camada diferente da natureza pré-humana e que a gente trouxe uma camada de complexidade. E agora, no mundo digital, a gente traz mais uma nova camada, porque a gente abre mão da nossa corporeidade. A gente cria uma instância de diálogo para além, né, desse livro físico, para além do nosso encontro, do encontro na sala de aula, do espaço físico da escola. Então, esses temas eu acho que vão precisar ainda ser muito mais desenvolvidos. Para quê? Para que a cultura escolar, sendo parte da cultura de um povo e de um período histórico, ela tem a obrigação de dialogar com esses objetos culturais e desse momento. Ela não pode se ver alheia a essas discussões e falar, não, olha, na minha escola aqui vai ser tudo proibido, eu não falo disso, isso é lá para fora. A gente não pode se ver alheio disso. A questão é como a gente vai desenvolver isso nas nossas escolas, esse diálogo, essa interação. A gente vai trazer aplicativo em algum momento ou não, a gente vai refletir sobre esses aplicativos, a gente vai ter robôs, qual que vai ser esse lugar de interação? Isso também é parte do projeto pedagógico da escola. Então, a escola, ela tendo um projeto pedagógico muito claro, alinhado com os seus docentes, com as famílias que pertencem a essa comunidade escolar, ela também vai ter mais clareza de como tomar essas decisões. O que faz parte ou não dessa escola, dessa comunidade, dessas crianças, do aprender destas crianças específicas desse contexto? A gente não está falando de alunos genéricos, de professores genéricos, de um território genérico. A escola é sempre localizada. Ela tem um lugar físico, ela tem interações que são com aquelas pessoas. Então, o nível também de aquisição dessas tecnologias também tem que olhar para isso. E aqui eu trago algumas referências. Esse aqui é um livro que eu coordenei junto com a Mari e Regina durante a pandemia, chama Inteligência Genuinamente Humana, em que a gente, olhando para a evolução da inteligência artificial na sociedade, buscamos identificar algumas competências humanas que seguirão fazendo sentido mesmo em um mundo cada vez mais de interações com a inteligência artificial. Aqui a gente fala da inteligência e dessas competências de forma geral, né? Não especificamente para quem é professor. Mas esse outro livro, do Fadel, Educação para a Era da Inteligência Artificial, já olha para as relações ligadas à educação na era da inteligência artificial. Como isso está mudando a escola, mudando esses componentes curriculares, quais são essas competências mais significativas? E aí, recentemente, a Unesco também fez esse exercício e nos trouxe 2 materiais muito valiosos, que são as competências que os alunos e que os professores devem desenvolver nesse mundo, né, de inteligência artificial. E, por fim, né, aqui para o Brasil, algo bastante significativo, que é a nossa BNCC da computação, que traz esse olhar para como a gente pode trazer a computação, a cultura digital, a inteligência artificial nas várias fases da nossa educação. E para já caminhar também para o nosso encerramento, eu queria trazer essa perspectiva do que eu acho que a escola pode ser, né, diante desse diálogo e desses desafios. Que a escola, ela deve ser um lugar seguro para aprender e se apropriar da cultura digital. E ser um lugar seguro pode significar, algumas vezes, isolar esse lugar
dos recursos tecnológicos de forma temporária, para introduzi-los de forma sequencial, de forma cuidadosa, de forma crítica. Aqui, trago um pouco dessa perspectiva do maker, né, a abordagem construcionista do Papert, que fala muito desse lugar do experimentar, do fazer com as mãos, do pensar com as mãos. E aqui eu acho que, para além dessa relação que a gente viu de complementariedade entre papel, mundo digital ou qualquer outro desses recursos, eu acho que papel, papelão, os recursos, os materiais reciclados de forma geral, eles podem ser também grandes oportunidades, grandes contribuições para o aprender da cultura digital. Então, quando a gente pensa numa programação desplugada, nessas primeiras interações das crianças, principalmente das crianças pequenas, dos jovens, esse fazer, essa cultura maker, ela vai potencializar a aprendizagem digital, o pensamento da programação, o pensamento, a robótica. Então, todas essas competências podem ser desenvolvidas com outros materiais, com outros recursos, para daí sim essa introdução ao mundo digital. Para que, né, a nossa inteligência humana, que é um sistema orgânico e complexo, que se desenvolve a partir dessas interações com o mundo, para que a gente consiga fazer essas escolhas que vão moldar o nosso futuro, vão moldar o futuro da inteligência humana, né? Como a gente viu ao longo dessa trajetória histórica, a nossa mente está sendo alterada a partir dessas interfaces. Então, para que a gente consiga garantir que ao tomarmos as nossas decisões individuais e coletivas, a gente amplie o potencial humano, ao invés de nos reduzirmos a seguidores ou caçadores de likes. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e a gente segue em contato. Obrigada. Tatiana, obrigado. Obrigado pela sua presença. Excelente o papo com você. Os participantes elogiando as três palestrantes, parabenizando a curadoria, porque, na verdade, quando você assiste as três, a gente fica com uma visão bastante completa. O que permeou todas foi sempre a importância da leitura do livro físico, desde a Audrey, que colocou ali uma criancinha ali de bebê já folheando um livro para sentir o peso, aquela coisa toda. E aí alguns leitores lembraram, né, que as livrarias desapareceram, as megas stores, mas está surgindo muita livraria de bairro, muitos empreendedores estão tentando seguir por um caminho alternativo, e a gente tem hoje cantos de leitura por várias regiões do Brasil, de São Paulo particularmente, muito forte. Então, eu acho que é um novo caminho que o livro começa a trilhar e chegar na mão das pessoas, onde a gente pode, inclusive, se inspirar. Então, livro, leitura, você acentuou muito bem, né? Desenvolvimento do pensamento crítico, que é o que vai nos distinguir, e a busca das várias verdades, como você bem colocou. Então, nós encerramos esse webinar internacional de educação, Abre Livros, Redes de Educação, TUSAIDS Brasil e América Latina, e foi patrocinado pela FTD Educação e pela Suzano Papel e Celulose, e contou com apoio institucional de várias instituições. É uma sopa de letrinhas, de tantas abreviações, que estão no site, eu vou pular. Então, agradecer a todos, a equipe que durante um ano todo trabalhou para isso, e dizer que no próximo ano a gente fala de novo o 4º encontro internacional, e provavelmente já está trabalhando nisso, será antecipado para o 1º semestre, quem sabe em abril. Obrigado a todos que ficaram aí até o fim, que nos apoiaram com a presença, e vamos contar com outros. E para mais informações sobre educação, www.revistaeducacau.com.br. Obrigado e um grande abraço a todos.